Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. É com muita alegria que nós recebemos a todos aqui na nossa casa. Gostamos sempre de frisar isso, que a casa é de todos, afinal é uma casa dedicada ao estudo, dedicada ao esclarecimento, ao acolhimento, ao autoconhecimento, ao nosso esforço de seguir os exemplos de Jesus. Então a casa é nossa, sintam-se à vontade, né? E hoje nós vamos ter uma abertura um pouquinho diferente. Nós temos o prazer de receber a Carol Riso com o tema encerramentos de ciclos, né, Carol? Encerramento de ciclos. Estamos encerrando aí um ano, né? E com certeza, juntamente com o encerramento do ano, a gente encerra alguns ciclos também. Então, é um tema bastante apropriado. E com a participação do pai da Carol, Marcos Riso, né, que vai nos agraciar com algumas músicas da sua autoria, né, Marcos? Sim. Ele é autor das músicas, então ele vai cantar aqui pra gente Ave Maria e Salve ao Espíritas, esse é o nome da música. Na realidade, Ave Maria é um poema de Amaral Ornelas, psicografado por Chico Xavier, nosso querido Chico. Eu simplesmente musiquei. A melodia é sua. E mais a outra música é da minha autoria. Então nós vamos ter uma abertura diferente hoje. Eu particularmente amo música, adoro cantar. Não cantarei aqui, fiquem tranquilos, é só ele mesmo. Eu disse que eu gosto de cantar, não que eu sei cantar, né? Tem uma diferença, né? E da nossa parte, né, Juca, nós só temos a agradecer novamente pelo encerramento desse ano. Nós vamos agradecer sempre, né, a colaboração de todos. O ano que vem nós retornamos com os estudos aqui na casa a partir, eu não sei a data exata, mas normalmente é depois do Carnaval. Vamos retornar o estudo do Livro dos Espíritos às quintas-feiras. Daremos início ao estudo do Livro dos Médiuns às quartas-feiras. Continuaremos com as nossas palestras, atendimento fraterno, às terças-feiras, e assim vamos prosseguindo com a tarefa que nós abraçamos junto com vocês. Então eu vou fazer a oração e aí em seguida o Marcos vai cantar para nós e todos nós vamos poder acompanhar, né? Porque a gente está com a letra aqui, fazer um coro, né? Elevar não só o nosso pensamento, o nosso coração, mas as nossas vozes também. Então vamos agradecer a Deus, a espiritualidade amiga aqui presente, pela oportunidade de estarmos aqui nesta casa. Vamos agradecer pelo dia que tivemos. Sabemos que estamos em uma época do ano em que parece que a correria se intensifica, parece que a pressa, a ansiedade começa a tomar conta do coração de todos, quando na verdade nós deveríamos procurar serenar os nossos corações, os nossos pensamentos, o nosso comportamento, para que nós possamos nos deixar preencher por bons fluidos, por boas energias, que nos encaminhem ao nosso interior e buscar lá dentro de nós a caridade, a empatia, o amor ao próximo, o respeito, a solidariedade que Jesus tanto pregou. Então nós temos que agradecer por podermos ter esses momentos aqui nessa casa de luz, onde aqui poderemos, além de ouvir uma explanação que será bastante produtiva, será bastante instrutiva para nós todos, poderemos também ouvir música que eleva os nossos pensamentos, eleva a nossa alma, e poderemos também estar envolvidos em boas energias com as quais a espiritualidade já preparou esse ambiente. Então que possamos aproveitar tudo isso, estando receptivos, nos abrindo, permanecendo com o nosso pensamento e o nosso coração aqui nesse local, sem permitir que outras influências nos desviem do foco, para que ao retornarmos aos nossos lares estejamos realmente serenos, tranquilos, harmonizados e equilibrados. Que assim seja. Marcos. A primeira estrofe é falar, já dá o início. Ave Maria, Senhora do amor, que ampare os ímpios. Ai do mundo se não fora a nossa missão sublime.
da vida em seus tons supremos, o Senhor sempre é comum, mensageira da ternura, providência dos que choram, das sombras da desventura, bendita sois vós, Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, leonor da humildade, entre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalidas, nossa porta da esperança, e anjo de nossas vidas, bendito fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura, pastores além da cruz, assim seja para sempre, ó divina soberana, refúgio dos que padecem, pastores da toda humana. Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime, ai, mundo se não fora a vossa missão sublime. Esse vasto universo do Pai, rumando para a luz, a fim de nos abrigarmos no ninho de amor do nosso Criador. Salve, ó Espíritas, portadores da fé e da paz, das bênçãos de imenso amor do Pai. Salve, ó Espíritas, portadores da fé e da paz, crentes das bênçãos de imenso amor do Pai. Rumo a mundos distantes, levando conhecimento e evolução, visando a estender as mãos aos mais necessitados irmãos, auxiliando, socorrendo e ofertando sabedoria, paz, amor e alegria, auxiliando, socorrendo e ofertando sabedoria, paz, amor e alegria. Sempre bem juntinho ao peito, a luz e a companhia do Mestre Jesus. Tenho sempre bem juntinho ao peito, a luz e a companhia do Mestre Jesus. Obrigado. Espero que todos tenham gostado. Pode ficar com as letras. Gostamos com certeza. Que bonitas músicas e que linda voz, né? Muito obrigada, viu, Marcos? E agora vamos ficar então com a explanação da noite com a Carol Riso, com o tema Encerrando Ciclos.
ciclos, né? Obrigada, Lu. Boa noite a todos. Agradeço mais uma vez o convite, é sempre muito legal estar aqui com vocês. É uma casa que eu acho que, para mim, tem um valor muito grande, porque eu vi não do começo, mas desde lá do outro endereço ainda, eu vi quanto cresceu e é legal ver que cada vez tem mais gente aqui, então a gente está cumprindo com a missão, né? Bom, eu escolhi um pouquinho falar sobre o tema Encerrando Ciclos, porque sempre é algo que quando começa a chegar no final do ano, é algo que fica muito claro na nossa mente, a gente sempre pensa nisso, a gente reflete a respeito e muitas vezes a gente torce um pouco o significado do encerramento do ciclo e o planejamento de um novo que vai começar, né? Eu trouxe um poema que eu vou ler aqui para vocês, que é de um escritor chamado Roberto Pompeu de Toledo, e eu acho que já faz um início bacana para a gente pensar. O tempo. Quem teve a ideia de cortar o tempo em fatias, a que se deu o nome de ano, foi um indivíduo genial. Industrializou a esperança, fazendo-a funcionar no limite da exaustão. 12 meses dão para qualquer ser humano se cansar e entregar os pontos. Aí entra o milagre da renovação e tudo começa outra vez, com outro número e outra vontade de acreditar que daqui para frente vai ser tudo diferente. E sempre quando chega o final do ano, é realmente isso que vem na nossa memória, fazer algo diferente, ver as coisas que a gente quer mudar para o ano seguinte. E é muito fácil quando a gente começa a pensar nas coisas que a gente tem que mudar ou que a gente quer conquistar dentro da matéria. Mas e o resto das coisas, né? Então, o primeiro ponto para a gente começar a pensar a respeito disso é quando a gente fala sobre aquilo que a gente controla e aquilo que a gente não consegue controlar. Então, se a gente for fazer um apanhado até de palavras, o que a gente controla efetivamente? Se alguém quiser falar, inclusive, gente, eu gosto que o pessoal participa, tá? Existem coisas que estão ao nosso alcance de controle e outras nem tanto. Então, por exemplo, a gente consegue controlar os nossos pensamentos se a gente estiver com a consciência plena a todo momento daquilo que está acontecendo. A partir dos nossos pensamentos, a gente dá vazão para as nossas emoções. Então, se a gente controla o pensamento, a gente consegue controlar a emoção. E quando eu falo controlar, não é que eu não vou sentir as emoções que muitas vezes nos desagradam, mas que eu vou racionalizar de uma forma que eu vou dar vazão a elas por um período de tempo e acabou. A gente consegue seguir a vida, tocar em frente, né? Quando a gente consegue começar a controlar os nossos pensamentos e as nossas emoções, a gente consegue controlar as nossas atitudes, as nossas ações, que é a parte mais complicada, porque normalmente, como normalmente a gente não está consciente do que nós estamos pensando, eu já comentei isso aqui numa outra palestra, a gente tem em torno de 70 mil pensamentos por dia. Então imagina, a gente não consegue, se a gente tivesse que realmente raciocinar a respeito de tudo, antes das 10 da manhã a gente já ia estar acabado, não ia dar conta, né? Então, alguns prendem mais a nossa atenção, são esses que levam a nossa emoção para frente, e a partir daí, quando a gente não está estabilizado emocionalmente, as atitudes acabam muitas vezes não sendo as melhores também. Mas com um pouco de treino a gente consegue controlar as atitudes, as palavras, as ações, as reações às coisas que nos acontecem. E isso só acontece realmente quando a gente se conhece, quando a gente sabe como a gente responde a tudo que a gente vivencia, né? E essas mudanças, muitas vezes eu escuto assim, pô, mas me fala uma técnica aí, eu sou muito impaciente, qual que é a técnica para ter mais paciência? Não existe técnica, a gente realmente tem que muitas vezes enfrentar. Deus nos dá as provas diárias aí para a gente enfrentar as nossas dificuldades e fala, poxa, mas toda vez é essa? Sim, é essa porque não aprendeu ainda, então as coisas se repetem. E justamente por se repetirem, os ciclos também se repetem. Então, como que a gente quer que de repente encerramos o ano, vamos começar um ano novo,
se as atitudes são as mesmas, se os pensamentos são os mesmos, se as ideias são as mesmas, a gente não consegue mudar. É muito fácil realmente a gente pegar um pedaço de papel e começar a escrever: o ano que vem eu quero viajar para tal lugar, eu quero trocar o carro por tal coisa, vou fazer uma reforma na casa, vou estudar algo novo. Isso é muito simples. Mas e aí? E o resto? E aquilo que a gente busca aqui na Casa Espírita toda semana? Nós não vamos pôr em prática, nós não vamos criar um plano para isso também? Então, acho que aí é o grande pulo do gato. O que eu tenho que melhorar em mim para que realmente o ano novo seja novo? Para que realmente essas mudanças sejam efetivas na minha vida? E aí é um exame de consciência mesmo, que é algo muito pessoal, é muito íntimo, que não exige divulgação, não exige que a gente colhe na porta da geladeira quais são as pretensões, mas é interessante a gente tirar um tempo para fazer essa análise, para meditar um pouco a respeito. O que eu quero trabalhar em mim? O que aconteceu de situações diversas aí desse ano que não me agradaram e que eu posso ter tido responsabilidade sobre isso? E por mais que muitas vezes a gente tente terceirizar essa responsabilidade, ela é sempre nossa. Não tem como colocar a culpa em outro. E esse ano discuti demais. Ok, se discutiu por quê? Porque eu não controlo muitas vezes o meu impulso, as minhas ações. E se a gente não consegue controlar nem os nossos, se a nossa luta diária é essa, imagina controlar o do outro. Porque aí é algo que normalmente a gente sofre muito também, porque a gente quer controlar. A gente quer controlar o que o outro está fazendo, o que o outro está pensando, como que o outro vai agir. E isso depende exclusivamente dele, do que ele tem em mente, das vontades dele, é o impulso dele. E a gente se deixa levar. Então, às vezes, o outro tem uma atitude com a gente que não nos agrada. E como que a gente vai reagir a isso? Aí a gente controla. Como que eu reajo com relação a isso? Eu vou dar de volta, vou ser vingativo, vou descontar, vou responder de encontro com ele, vou pagar na mesma moeda aquilo que aconteceu. E a gente não para pensar que não é bem assim. A pessoa realmente ela pode ter agido errado, falado algo que não estava certo, mas isso é o conhecimento que ele tem. E aí Jesus traz um ensinamento muito valioso, e eu acho que o mais difícil de todos para nós, que é de perdoar. E realmente perdoar porque o outro não tem o mesmo entendimento que a gente. Ele não teve as mesmas experiências para chegar naquela conclusão que a gente chegou sobre determinada coisa. Ele pensa diferente. E tá tudo bem, é o tempo evolutivo dele, ele não conseguiu criar uma história diferente na mente dele, um entendimento novo. E ainda que eu acho que quando a gente consegue enxergar aquilo que a gente é falho e a gente reconhece e aceita isso, a gente já tem uma grande ferramenta para começar a trabalhar, para começar a se modificar. Mas primeiro a gente tem que aceitar tudo isso, né? E por mais que seja muito complicado, não adianta também a gente querer fazer uma listinha de coisas para melhorar em 2024 que seja muito grande, porque a gente também não vai dar conta. A gente sabe que o processo evolutivo, temos só a eternidade para acontecer, né? Nós estamos só no segundo degrau ainda da evolução. E a partir daí, imagina quanta coisa tem. Mas vamos tentar elencar uma ou duas, aquelas que a gente acha de repente um pouco menos complicado, que está um pouco mais próximo da gente, a gente tem mais garra para conseguir encarar e começar a modificar dessa forma. Essa lista de missão para o ano que vem, essa é válida. E eu garanto que ela vai ser muito menor do que a lista de coisas materiais que a gente quer, e dificilmente a gente vai conseguir cumprir com tudo que a gente vai escrever ali. Mas é algo para a gente fazer quietinho realmente, no nosso canto ali, pedindo auxílio, se policiando durante o ano. É uma atitude que ela é muito mais difícil de agir, a gente sabe disso, é complicado quando a gente quer se melhorar em alguma coisa, até porque eu acho que quando a gente se prontifica a se melhorar em algo, é aí sim que vem as provas mesmo. Aí elas vão vir legal. Você quer melhorar nisso? Vamos testar então como é que está sendo. Será que melhorou? Será que já mudou alguma coisa? É como quando a gente aprende algo novo. Cada vez que a gente aprende algo novo, vocês já repararam? Parece que sempre aparece a oportunidade da gente usar aquele conhecimento novo.
A mesma coisa acontece com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes, com os nossos valores, né? Então a gente vai acabar criando oportunidades. Então é algo para a gente fazer com muita seriedade. E essa é a única forma que a gente tem de evoluir. Se a cada novo ciclo que a gente encerrar, a gente conseguir olhar para trás e ver que a gente melhorou um pontinho que seja, aí vamos tomar por base, né? A gente vive em média de 70 e poucos anos, aí dá para evoluir bastante coisa se a gente conseguir um por ano, dá para melhorar bastante. E olha, eu até ainda arrisco a falar que é bastante, fugiu a palavra, é uma meta alta para tentar atingir, fazer um por ano, mas eu acho que dá pra gente tentar, né? Se a gente não fizer dessa forma, daqui um ano a gente vai olhar para trás e vai falar assim, nossa, legal, troquei o carro, mas e aí? Fiquei feliz com isso? Isso me ajudou em alguma coisa? Eu ajudei no coletivo com alguma coisa? Eu queria arrumar um emprego onde eu ganhasse mais. Beleza, consegui. E aí, o que você fez com esse dinheiro a mais? Gastou tudo com doce. Além de tudo, ainda fica diabético. E não ajudou nem quem estava do lado. Então, a gente precisa realmente começar a validar os nossos desejos, nosso interesse, embasar mesmo, por que eu quero isso? O que eu vou fazer? Adianta eu querer trocar de carro pelo carro? Ou será que por trás do carro eu tenho também aquela sensação do coletivo, eu posso levar minha família em segurança para algum outro lugar, para fazer um passeio, onde eu vou cultivar um tempo com a minha família, onde a gente vai poder aproveitar um tempo de descanso, onde eu vou poder dar mais atenção para os filhos? Ou é simplesmente ter por ter? Pela visibilidade que muitas vezes a gente acha que aquilo gera. Então, é lógico, a gente vive no mundo da matéria e a matéria está aqui para nos servir e a gente é submetido a ela na maioria das vezes, não tem como a gente ficar sem. Então eu acho que a gente tem sim que ter metas nesse sentido também, mas não adianta nada ter só elas. A gente tem que ter as nossas metas enquanto pessoa, senão que tipo de ser humano a gente vai ser? A hora que a gente partir e for pro lado de lá, nós vamos olhar para trás e falar, legal, melhorei em quê? O carro não vai junto, a casa não vai junto. De repente aquelas experiências que eu tive, que foram de amor, de alegria, de caridade com as pessoas à minha volta, essas vão junto com a gente. Mas eu usei tudo aquilo que eu vivenciei aqui para isso, né? Então a gente tem que começar a medir e, querendo ou não, acho que em todos os aspectos da nossa vida ele tem que ser pautado pelo equilíbrio. A gente fala assim, né? Ok, a gente tem que evoluir o espírito, isso é muito mais válido do que a matéria, e muitas vezes a matéria vem como uma prova, seja no excesso, seja na falta. É por algum motivo, né? Não é de graça. Mas o que isso vai trazer de ensinamento? Vai nos tornar melhor em quê? Então, os ciclos, eles vêm e eu acho que é muito bacana quando a gente consegue fechar. Até porque, fisicamente falando, a gente precisa ter essa consciência de que algo começa e algo termina. Isso é saudável para a nossa mente. A gente vê que nós começamos algo, teve N acontecimentos, a gente pode ter evoluído ou pode, de repente, não ter evoluído tanto, muitas vezes até estagnado, mas aquele ciclo se encerrou para um novo começar. E para ser novo ele tem que ser novo mesmo, né? Então cabe a nós exclusivamente, é uma responsabilidade única e exclusiva. Não adianta a gente falar, eu não consigo melhorar porque o fulano que mora junto comigo me tira do sério a cada 5 minutos. Ok, é responsabilidade dele, as ações dele, o que ele faz. A sua, de repente, é de ter paciência com essa pessoa e tentar orientar naquilo que precisa. Dentro da família a gente vê muito isso. Festa de final de ano é praxe, a gente sabe. Quantas famílias que não se veem o ano inteiro e só se vê no Natal e ainda dá encrenca, não é? Então, para que a gente vai repetir o ciclo? Será que não tem nada aí que a gente tenha que trabalhar, que a gente tenha que enxergar para tentar fazer algo diferente? A gente tem tanto ensinamento aqui e qualquer religião, não só na casa espírita, né? As pessoas frequentam, elas buscam a melhoria e dentro dos atendimentos a gente vê a pessoa procura muitas vezes o centro espírita desesperada. Eu preciso receber um passe para me ajudar, eu preciso participar de um trabalho mediúnico. E depois que vai, ela se sente melhor e beleza, fechou, não preciso mais vir.
Ou ele vem aqui até toda semana, de corpo presente, única e exclusivamente, ouve, mas entra para um ouvido e solta para o outro, e aí, o que valeu isso? Que ensinamento que a gente retirou? O ano não vai ser diferente, vai continuar sendo a mesma coisa. Então eu acho que tudo aquilo que nos gera descontentamento é o momento que a gente tem agora de ser frio, de sair da superfície do nosso egoísmo, do nosso orgulho, da nossa vaidade e enxergar o que isso está acarretando em mim para não ter sido bom em determinado momento, determinada situação. E será que se eu tiver essa mesma experiência, ou muitas vezes um pouco mais disfarçadinha no ano seguinte, eu vou conseguir identificar e tentar agir diferente? É esse exame de consciência que a gente tem que fazer. E eu acho muito bacana quando a gente faz isso e coloca no papel mesmo, porque fica visível. A gente não tem que mostrar para ninguém, você pode fazer num caderninho até e deixar escondido. E vez em quando se programar para dar uma olhada, deixa eu ver o que eu escrevi lá no começo do ano que eu queria fazer mesmo, quais eram as minhas metas, será que eu estou cumprindo? Nossa, isso aqui eu não estou fazendo, por que eu não estou fazendo? Será que eu tive oportunidade de trabalhar isso? Quando a gente vê lá no Livro dos Espíritos, tem um trecho, eu não vou lembrar o número da questão agora, mas eu sei que é de Santo Agostinho, e ele fala que todas as noites a gente tem essa oportunidade de examinar quais foram as nossas atitudes naquele dia. E quantas vezes a gente examina e a gente vê que perdeu a oportunidade, que a gente teve a chance ali de mostrar alguma evolução, de mostrar que a gente tinha melhorado em algo, e a gente não conseguiu fazer. Então, e assim, antes de qualquer coisa, a gente tem que se perdoar por isso. Nós estamos aqui aprendendo, e a gente sabe que essas lições não são fáceis, e é por isso que a gente repete tantas e tantas vezes. Elas não são fáceis. Então, o primeiro de tudo é praticar o auto-perdão. Eu tenho que ter consciência daquilo que eu ainda não tenho condições de fazer. E quando a gente consegue se perdoar e a gente enxerga que a gente não dá conta ainda com determinada coisa, quem dera querer cobrar do outro que o outro tenha, né? Então, primeiro a gente se perdoa e começa a ter consciência para daí perdoar a atitude que o outro teve com relação a gente, com relação a alguma atitude aí, porque a gente não controla o dele. E até é engraçado que quando eu estava montando isso e eu comecei a pensar sobre controlar os próprios pensamentos, a gente consegue, falando friamente, quando a gente para pensar nas situações, a gente consegue, não consegue, né? É ruim a gente assumir isso muitas vezes, falar, pô, mas tá dentro da minha cabeça, sou eu que tenho que cuidar disso e eu não dou conta. Não, a gente não dá. Até porque a gente não tem o hábito de fazer isso. A gente não se policia. Por mais que a gente escute daqui dentro do centro, tem que orar e vigiar, e orar e vigiar. A gente escuta isso 1 milhão de vezes. O orar ainda vai lá. A gente até que lembra, mas o vigiar esquece. Então, como que a gente vigia o nosso pensamento, né? É um exercício árduo. Ele não é fácil, você está o tempo todo consciente do que está acontecendo. E muitas vezes as coisas acontecem, a atitude do outro acontece e ela faz o percurso contrário, né? Então a atitude não foi legal, imediatamente ela já gera uma emoção na gente que não agrada, que já nos desestabiliza. O pensamento já fica gravadinho lá no cérebro, do jeito que aconteceu, você vai ficar mastigando aquilo, sabe lá quanto tempo. A vibração vai lá embaixo, né? Aí você quebra completamente o padrão e a gente não percebe. Quando você vê, faz 3 horas que a situação aconteceu e você continua lá, pensando naquilo. Já traiu um monte de amiguinho do lado, né? Um monte de amiguinho que estava na mesma vibe e pensando do mesmo jeito e vai fomentando aquilo na gente. E aí, quanto mais a gente permite, quanto menos controle a gente tem do pensamento e das emoções, mais complicado fica para a gente reverter isso. E aí, haja oração, haja água fluidificada e passe, né? Até a gente conseguir equilibrar tudo isso de novo. E eu falo que as lições do Espiritismo, elas são tão simples, extremamente simples. E a gente não consegue fazer de tão difícil que é, de tão complexa que ela é. É muito simples quando a gente escuta amar ao próximo sobre todas as coisas, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. É fácil. Perdoar? Ok, eu tenho que praticar o perdão, eu não posso ter determinadas
me entregar a determinadas situações da matéria, beleza, orai e vigiai. O conceito é muito fácil. Quando a gente pensa na lógica, é simples a gente entender. E a gente não dá conta. Então a gente ainda é muito criança para isso. E a gente vê isso diariamente em todos os círculos de pessoas que a gente convive. Desde a casa espírita, dentro do nosso trabalho, dentro da nossa família, em todos os lugares a gente vê isso acontecer. E é por isso que as histórias se repetem. É muito engraçado que no meu trabalho, por exemplo, eu vejo situações e eu olho e falo, meu Deus, isso só muda de endereço, né? Só troca o nome das personagens, a história é a mesma. Porque nós, seres humanos, temos todos nós os mesmos defeitos. E as mesmas qualidades também. Uns mais, outros menos, cada um dentro da sua bagagem, dentro da caixa preta que veio, sabe-se lá de quantas vidas, e da bagagem que a gente cria nessa, desde o momento que a gente nasce, quantas experiências que a gente vai vivenciando e vão ficando lá, nos alimentando, né? E muitas vezes, é muito engraçado isso na nossa cabeça, quanto mais uma coisa se repete, mais isso vai ficando fixo no nosso cérebro e o nosso cérebro vai entendendo como algo que é o correto acontecer. E é esse ciclo que é o mais complicado da gente quebrar. Sabe aquele tipo de pessoa que é extremamente pessimista? Pô, mas tudo dá errado comigo, mas é comigo que esse negócio sempre acontece. Toda vez que tem determinada situação, tal coisa acontece. Muitas pessoas a gente conversa e comentam coisas desse tipo. E por que será que isso acontece? Será que aquela mesma situação acontece porque ele está predestinado àquilo? Ou será que ele não está enxergando alguma lição que deveria ter sido aprendida? E às vezes até enxerga, né? Mas também dói para reconhecer. Dói para entender que aquilo não pode ser daquela forma e que aquilo tem que ser alterado, que aquilo tem que ter uma correção. E que muitas vezes a gente tem que olhar e falar, putz, mas eu sou assim mesmo? A gente nega as nossas sombras, é super natural isso, mas todos nós temos. E a gente não fala isso aqui, dentro do Espiritismo, o tempo todo? Então, por que a gente acha que a gente não tem? Por que a gente esconde isso? Por que a gente não assume que nós também temos nossas vulnerabilidades? Sim, a gente tem que ser forte o tempo inteiro, a gente não tem que ser bom o tempo todo. Muitas coisas nós somos muito bons. E aí, de novo, a gente pode ser muito bom profissionalmente e a gente também tem que ser muito bom no nosso pessoal. E nada como autoconhecimento para mostrar em que a gente é bom. Mas daí a gente tem que ser mais honesto ainda para falar no que a gente não é bom. E nós estamos muito longe de conseguir escrever, inclusive, isso. Porque normalmente do que a gente é bom, a gente até faz uma listinha razoável, né? Daquilo que a gente não é muito bom, a gente fala, nossa, mas será que é isso mesmo? Será que eu tenho tudo isso mesmo? Né? E a única forma realmente de um ciclo se encerrar, e é bacana a gente pensar nisso, e eu acho que essa questão do mudar o ano, mudar o número do ano, começar os meses, tudo de novo, psicologicamente isso tem um impacto na gente, faz a gente sentir o encerramento do ciclo. Então é um momento propício para realmente a gente escrever, pensar, quem não quer escrever, enfim, de alguma forma estabelecer o que a gente quer melhorar, o que a gente quer mudar, o que eu passei esse ano que não foi legal, o porquê que aconteceu isso, será que foi só culpa da situação ou do outro, ou por que eu agi assim? Eu agi assim porque eu sou muito vaidoso, eu não aceito determinada coisa, o meu orgulho não permite eu aceitar que eu não fui bom nisso. A gente tem muitas questões desse tipo também. Então é o momento ideal para a gente realmente fazer essa listinha e não se prendam em querer resolver tudo aquilo que vocês escrevem num ano só. Aliás, às vezes uma coisinha só a gente vai levar 2, 3, 5 anos. Outros pontos a gente vai levar umas 3 encarnações talvez para conseguir resolver. Mas é isso, a gente tem a eternidade pela frente, gente, está bem fácil. Mas aí a gente consegue ter a noção do ciclo novo. Normalmente no 1º de janeiro a gente acorda assim, nossa, o ano começou, agora vai ser diferente. E na primeira tropeçada que a gente dá, a gente já joga tudo para o espaço. Pronto, aconteceu de novo. Mas por que aconteceu de novo? O que eu fiz?
A gente tem que estar ciente, obviamente, muitas pessoas vêm para cá com algumas pré-determinações que elas têm que arcar, e aí eu acho que entra a questão da gente aceitar, né, a nossa condição de reencarne e entender que nós somos submissos a determinadas situações que o plano espiritual estabelece, e a gente tem que aceitar isso. E quando a gente aceita, parece que até dói menos, parece que é até mais simples. Mas a gente tem que ser persistente naquilo. A gente não consegue mudar hábito nenhum. Seja o hábito de fazer oração toda noite, seja o hábito de tentar controlar a raiva, a gente não muda esse hábito da noite para o dia. Existem estudos que falam que um hábito, para o padrão cerebral mudar, você tem que ser repetido diariamente por 21 dias, para o cérebro entender que peraí, tem alguma coisa aí que está saindo do padrão que estava. Depois de 70 repetições, aí o cérebro fala, beleza. É como ir na academia. Começo de ano é fera a galera falar que vai na academia. Todo mundo já deve ter escutado isso, né? Nossa, esse ano eu vou perder peso, eu vou correr todo dia, eu vou ficar sarado. Vai 3 dias na academia, daqui a pouco já deu preguiça e tal, né? E quando falta motivação, a gente tem que ter disciplina, senão a coisa não funciona. E com a listinha de nossos pontos de melhoria para ser trabalhados, eles têm que ser da mesma forma. Às vezes você conseguiu controlar sua raiva no dia 1º de janeiro, chegou os parentes que você não topa muito, já falando coisa errada, você fala, nossa, eu juro que eu não vou ficar com raiva, eu não vou brigar hoje. Mas daí sobrou carne do churrasco, você resolve fazer outro no final de semana seguinte... Aí pronto, já foi para o espaço tudo aquilo que você tinha planejado, já passou uma semana, a gente já começa a não cumprir. Então, é importante a gente persistir naquilo que a gente determinou fazer. É importante a gente tentar estar realmente com a mente presente em todos os momentos, principalmente naqueles que a gente já suspeita que as situações podem dar problema. E a gente sabe disso, tem ambientes que a gente vai, que a gente tem que ir e fala, nossa... Exemplo, gente, eu não sei vocês, mas eu tenho uma coisa, por exemplo, com entrar em hospital, não é um ambiente que eu gosto, eu me sinto mal. Mas às vezes a gente tem que entrar. Então é aquela coisa, você já se prepara antes de ir? A gente tem que se preparar, não é? Quando a gente chega no trabalho de manhã, às vezes a gente lida com pessoas que não nos agradam, que são pessoas que a gente tem umas diferenças bem grandes. A gente não pede proteção, a gente já não tenta fazer uma oração, elevar o pensamento e se proteger naquele dia. A gente tem que fazer isso a todo momento. Isso também é um hábito para ser praticado e para a gente instalar ali na configuração do nosso cérebro. A mesma coisa em todos os ambientes que a gente vai. Senão, é uma ajuda a menos que a gente tem para manter a consciência em todos os momentos e policiar esse tipo de situação que acontece. É aquela pessoa que normalmente te provoca. Você sabe que aquela pessoa gosta de te provocar, porque normalmente ele sabe que vai te tirar do sério, né? Tem gente que gosta disso. Você já sabe que é desse jeito? Primeiro, você escolhe ficar perto porque você quer, né? Já é uma coisa. Segunda, se você não tem opção e você tem que estar perto, como muitas vezes o ambiente de trabalho, já fica atento. Já presta atenção nas conversas que estão rolando, nas atitudes que estão acontecendo. E aí a gente consegue, talvez, se policiar um pouco mais para não responder da forma que muitas vezes dá vontade. E dá vontade mesmo, a gente sabe disso, né? Mas se a gente tem a consciência plena do que está acontecendo e a gente está realmente empenhado na melhoria que a gente quer colocar dentro da gente para que o nosso ano seja diferente... Aí a coisa começa a mudar, né? Então eu estou consciente, eu não vou deixar essas coisas me desestabilizarem. O encerramento de ciclo é propício para isso. A gente tem mais um ano, como dizem, 365 páginas em branco para a gente escrever como que vai ser. E não adianta a gente fazer oração, a gente pedir que o ano seja diferente, se as atitudes não forem. Se a gente não fizer diferente, nada muda se a gente não quiser. Então não adianta responsabilizar a numerologia, o horóscopo, a cor da roupa que você passou o ano novo. Se você não se empenhar naquilo que você quer fazer, a coisa não muda. Então é uma reflexão que eu acho que a gente tem que levar agora para o encerramento do ciclo.
Normalmente, a época de Natal é uma energia que a gente sente muito diferente. Algumas pessoas têm uma alegria muito grande, outras têm uma tristeza muito grande. E eu acho que principalmente as pessoas que trabalham no centro espírita, que acabam sendo um pouco mais sensíveis a isso, sentem isso muito mais. É um motivo a mais para a gente se preparar, para a gente elevar o nosso pensamento, manter a gratidão e nos prepararmos para o novo ano que vai começar. Cientes de que tudo depende da gente, é a gente que leva em frente aqui a mudança que a gente quer na nossa vida. É isso, gente, que eu tinha para passar para vocês hoje. Eu espero que tenha contribuído. Eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês. Desejar um Feliz Natal para todo mundo. Que Jesus esteja presente no coração de cada um de vocês. Que seja uma noite boa, uma época muito boa e um feliz 2024. Que todas as mudanças que vocês escrevam realmente consigam se concretizar. Obrigada. Carol, nós que agradecemos, com certeza contribuiu sim, a gente precisa de fato, como você falou, buscar fazer as modificações, a gente veio para cá para se transformar, né? Nosso objetivo de estarmos aqui é a nossa transformação, e às vezes nessa loucura que é a vida, a materialidade, a gente se perde e acaba indo por um caminho que nos afasta da nossa verdadeira destinação, que é a evolução. Então a gente precisa estar muito atento a isso. Eu quero agradecer pela sua contribuição, não só de hoje, mas desde o começo que essa casa foi fundada. A gente tem aqui uma forma de selecionar os palestrantes, né? A gente vai garimpando as pessoas, a gente acha joias. E você foi uma delas que a gente achou. Então é muito bom ter você sempre conosco aqui. Então agora nós vamos passar a segunda parte do trabalho, que é o passe. Aqueles que desejarem podem aguardar que o Cristiano vai conduzi-los. Eu vou fazer a oração de encerramento, mas eu vou pedir para o Marcos cantar novamente para nós, para a gente encerrar novamente. Pode ser, Marcos? Então eu vou fazer a oração e depois a gente cantar a canção dos Espíritas, pode ser? Aí a gente vai para o passe. Então vamos mais uma vez agradecer pela oportunidade de estarmos aqui rodeados de amor, rodeados de luz, procurando conectar os nossos pensamentos à espiritualidade amiga que aqui está, para que os nossos corações possam ser examinados, para que as nossas necessidades possam ser sentidas e, à medida do nosso merecimento e do nosso esforço próprio, que nós possamos alcançar aquilo que necessitamos. Muito obrigado, Senhor, que assim seja. Amor.
alegria.